irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, em Atos capítulo 3, versículos 11 a 26. Nosso tema de hoje é uma mensagem cristã e evangélica. Vamos olhar para o texto das Escrituras, ver o que o Senhor tem a nos falar. Já vimos na semana passada o fato de Pedro e João entrarem ao templo para orar, de eles encontrarem aquele homem coxo de nascença. Vimos que ele estava há 40 anos, era desde a nascença dele, ele tinha 40 anos, e ele pedia esmolas ali. Então era um homem inválido, não podia trabalhar, não tinha renda alguma, ele sobrevivia dos donativos das pessoas que chegavam até o templo. E Pedro e João chegam até ali e dão algo muito maior que isso. Eles não tinham nem prata nem ouro, o texto nos fala aqui, mas eles trazem a cura a esse homem através da autoridade apostólica que eles tinham, do poder que Deus tinha dado a eles para curar pessoas. E este homem então é curado miraculosamente ali, é um milagre mesmo, não foi nenhum charlatanismo, né? Como nós falamos, uma pessoa que quebra a perna e fica um mês engessado, a gente já sabe que quando ela tira, ela não anda imediatamente, ela ainda tem que fazer alguma fisioterapia. Aquele homem, ele levanta imediatamente, ele de um salto levanta e sai andando e pulando com os discípulos ali, de alegria que ele estava, né? Pensa num homem que tinha as pernas atrofiadas e de repente os músculos dele se regeneram. É algo espantoso para a gente pensar o que aconteceu com este homem. Além desta cura física, nós vemos uma cura espiritual neste homem, uma libertação espiritual dele. Então nós vimos até o versículo 10 e agora vamos ver a partir do versículo 11. Vamos ler o texto todo e depois nós vamos expondo aos poucos este texto. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então aqui uma nova pregação de Pedro, numa situação nova. A primeira pregação havia sido no momento do Pentecostes ali, quando descem aquelas línguas de fogo,
os servos do Senhor, ali, os discípulos, os 120, começam a falar nas línguas nativas daquelas pessoas que estavam ali. Pedro então vem e traz a pregação, falando que aquilo era cumprimento de uma profecia. E aqui novamente há um relato miraculoso, e depois deste relato miraculoso, Pedro começa então a fazer uma outra pregação às pessoas que estavam ali. E aí, quando eu li esse texto e eu comecei a pensar na pregação que Pedro estava fazendo ali, eu comecei a pensar: o que será que nós esperamos de uma pregação normalmente? Se nós formos perguntar para as pessoas o que elas esperam de uma pregação, e se você for ver as pregações que são mais populares na internet, no YouTube, por exemplo, você vai ver que são as pregações de humor, onde o pregador lá, um cara engraçadão, ele conta piada, tem umas piadas meio de mau gosto, umas piadas até bem sujas, até para uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, falando ali questões de conotação até vulgar, sexualmente falando, né? Então a pessoa, não, eu quero algo que eu vou me divertir, porque o cara vai falar, ele vai fazer os trejeitos, ele vai fazer umas caretas lá e tal, eu vou morrer, me esborrachar de dar risada. Esse cara é muito bom, porque o jeito que ele prega, eu me divirto, eu saio de lá leve, eu saio muito bem, eu saio uma pessoa nova, né? Porque eu fui no stand-up gospel praticamente. O cara é muito bom, o cara conta as piadas boas. Será que é isso que nós esperamos de uma pregação? Será que são boas histórias? Eu fui lá, aquele pastor contou uma história, ele contou história que ele foi lá não sei para onde, lá para a África, ou que ele foi para não sei qual lugar, uma experiência que ele teve e tal, e aí ele ficou 30, 40, 50 minutos falando daquelas histórias, dando todos os detalhes do lugar onde ele estava, cada detalhe do relevo por onde ele passou, das pessoas ao seu redor. Ele colocou a gente dentro da história, a gente viajou para aquele país. Então é isso que eu espero, um pastor que chega ali e me conte histórias e eu me sinta dentro de Nárnia praticamente. Eu estou lá, eu entro no guarda-roupa e saio em Nárnia, eu começo a ver lá o Aslan, eu começo a ver todos aqueles personagens lá, eu sinto um lugar diferente, assim, muito legal, né? Eu vejo o príncipe Cáspio e tudo mais. Será que é isso que nós esperamos de uma pregação? É uma dinâmica de grupo. O pastor fez um negócio lá, ele começou a animar todo mundo, de repente ele começou a mandar todo mundo bater palma junto, e aí ele falou: você agora olha para o seu irmão e diga, você é especial. Agora você olha para o seu outro irmão e diga tal coisa. E agora você olha para o céu e fala não sei o que. E agora você coloca a mão no seu corpo e fala não sei o que. E você faz uma dinâmica com o seu irmão que está ao seu lado, pega na mão do seu irmão e fala isso. Será que é isso que nós esperamos de um momento de pregação? É um pregador carismático, você fala: olha, aquele cara é simpático, aquele cara fala bem, aquele cara te cativa, é um cara muito bem afeiçoado, é um cara bonito, é um cara que consegue conduzir bem as coisas ali, que ele, quando você vê, o tempo já passou e tal. Será que é só isso que nós esperamos de uma pregação? Então, eu separei dentro deste texto 5 características da mensagem verdadeiramente cristã. Não estou nem falando que são apenas essas características que tem uma pregação cristã, uma mensagem cristã, mas que elas estão presentes neste texto e que nós podemos também encontrar outras características. Mas vamos ver 5 características importantes e essenciais para uma pregação verdadeiramente cristã que nós vemos nesse texto. A primeira característica que nós vamos ver de uma mensagem verdadeiramente cristã é que ela nos aproxima do povo de Deus. Quando você olha ali no versículo 11, o texto lá diz: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Os irmãos conhecem a história bíblica, onde Jesus cura aqueles 10 leprosos, e ele manda que eles se mostrem para o sacerdote, que era todo um ritual que eles iam lá diante do sacerdote para saber se eles estavam limpos, purificados. E daqueles 10, apenas um leproso volta para dar glória a Deus diante de Jesus. Os outros foram embora, tocar sua vida. Este homem que estava há 40 anos aleijado, ele poderia: eu vou tocar minha vida, não vou perder tempo não. Eu vou voltar para minha família, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me divertir, eu vou encontrar com o pessoal aí na rua, tudo aquilo que eu gostaria de fazer, eu vou fazer agora, eu consigo andar.
Eu vou carregar coisas, só vou andar por aí, nem que seja só para andar. Ah, mas ele foi juntamente com os discípulos, com Pedro e João. O texto nos fala aqui, apegando-se a eles, é como se ele falasse, olha, ele não desgrudava deles, ele ficava junto, ele queria estar junto com eles. Pedro e João foram lá para orar, é como se ele, é aquele grude, ele fica, não quero ser de perto desses homens. E é quase que certeza que ele já tinha ouvido falar deles, até porque naquela situação do Pentecostes que aconteceu, de 3.000 convertidos, de todo aquele discurso que Pedro dá, essas notícias correm. Imagine que há uma conversão de 3.000 pessoas, ao batismo de 3.000 pessoas, aquela notícia corre. Então esses homens são aqueles, daqueles sinais, daquela pregação, daquele homem, daquele povo que creu naquele Salvador que eles estavam falando lá, na promessa daquele que veio, daquele que foi crucificado, do Messias. E ele então, quando ele é liberto daquelas algemas que ele tinha de estar sem poder andar, ele não desgruda dele, ele permanece com eles ali, ele se aproxima destes homens e se aproxima dos discípulos e não quer sair de perto deles. Eles estão lá no pórtico de Salomão. O texto fala aqui que, apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico de Salomão. Então ele estava junto com os discípulos e o povo ficou, como assim? Aquele homem que estava lá anos e anos pedindo esmola lá, ele está andando, que agora vem até dando uns pulos ali, como assim? Ele era aleijado. E o povo vai tudo em cima. E ele está ali. Ele não desapega dos discípulos, ele quer estar junto com eles, porque quando ele ouve que em nome de Jesus ele vai ser curado, aquilo aproxima. A palavra do Senhor nos aproxima de irmãos, ela nos conduz para mais perto do povo de Deus, ela não nos dispersa, é o contrário, gente. A palavra de Deus nos atrai para estarmos juntos, porque o povo de Deus é a igreja, é o corpo, e o corpo permanece unido. Então a palavra une o povo de Deus, a palavra não dispersa, a palavra não desune, a palavra une, nos traz para junto. Trouxe apenas uma planta aqui do templo para mostrar aonde eles estavam. Aqui está o pórtico de Salomão, né? Mostra todos os outros pontos ali, o pátio das mulheres que tinha aqui, o pátio dos gentios aqui fora, o pátio das mulheres, as mulheres se reuniam ali, o pátio dos homens, né, o lugar onde ficavam os sacerdotes, né, o santo lugar, um pouquinho antes do véu aqui, o santo dos santos lá para dentro, né, já estudamos sobre isso inclusive. Então eles estavam ali naquela parte do pórtico de Salomão, onde parece um corredorzinho ali, e o povo vai lá, eu quero ver o que está acontecendo, né, como que este homem que antes estava aleijado, agora está andando, pulando, caminhando por aí normalmente. Como que isso aconteceu? Então a palavra nos aproxima do povo de Deus, e ela não está ligada ao nome de uma pessoa, ela está ligada ao nome de Cristo, mas não ao nome de alguém. A palavra me aproximou porque é tal pessoa, porque é este pregador, porque é este líder, porque é esta pessoa. Não, é a palavra de Deus que nos aproxima. Não era o fato de ser Pedro, era o fato de ser o poder de Deus, a palavra de Deus. E é isso que nós vemos na segunda característica, que a palavra de Deus, a pregação verdadeiramente cristã e evangélica, a mensagem cristã, ela não enfatiza questões secundárias. Vejam comigo os versículos 11 e 12. O 11 nós já lemos, onde ele fala, pegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ora, ele poderia simplesmente falar: olha só, fui eu quem curei. Ele poderia tornar o cristianismo popular: fui eu quem curei, o mérito é meu mesmo, venho aqui que eu mereço, eu sou um cara bom, venham aqui, me glorifiquem.
me elogiem, estou precisando de elogios. Olha só, vamos enfatizar na cura deste homem. Ela dispensa qualquer mérito. O apóstolo Pedro aqui, ele fala, deixa muito claro que Pedro se dirige às pessoas, ele fala: vocês estão maravilhados com o quê? Vocês acham que eu fiz isso pelo meu próprio mérito? Você acha que é por causa da minha piedade que este homem foi curado? O mérito não é meu. Não está ligado a nomes algum, do tipo, coloquei aquela imagem daquele que se acha o grandão, né? Todo mundo é pequenininho, né? Do tipo daquela pessoa, você sabe com quem você está falando. Talvez você já tenha visto pessoas assim, até dentro da igreja, até líderes assim, onde você fala: poxa, eu fui naquela igreja e aquele cara é inalcançável, ninguém consegue conversar com ele, só os caras mais importantes da igreja conseguem conversar com ele. E se for um membro normal, entre aspas, conversa, porque é o do tipo do cara. Você sabe com quem você está falando? É um cara importante, porque eu sou um conferencista internacional, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Pedro, o apóstolo Pedro fala: vocês estão maravilhados com o quê? Vocês acham que isso é nosso próprio mérito? Você acha que isso diz respeito a nós? Não está ligado ao nome, como eu coloquei ali, não é a carteirada, né? De você, carteirada, quando a gente fala, é quando alguém chega, por exemplo, um vereador, um policial, uma autoridade, um juiz, chega em algum lugar, num clube, num teatro, num estádio de futebol, ele chega lá e mostra, fala: sou juiz, vou entrar de graça. Isso é carteirada. Não tem essa, fala: isso não é mérito meu, não sou eu que estou fazendo isso. E muito mais do que isso, ele não enfatiza cura, ele não enfatiza o fato daquilo que ele fez ali. Vocês vão perceber que ele não vai enfatizar na cura, ele vai enfatizar em Cristo. E o que mais nós vemos hoje é se enfatizar em alguma coisa que é secundária. A palavra de Deus, ela não enfatiza as questões secundárias. A pessoa começa a enfatizar cura, libertação. Vamos fazer algo divertido. Você entra lá na internet e fala: como fazer um culto divertido, como fazer um culto dinâmico. Mas o culto não é para ser divertido. O culto é para nós entendermos a palavra de Deus. Não é para nós olharmos para os aspectos secundários. Foi importante a cura desse homem? Foi. Mas o aspecto principal de uma pregação está na palavra de Deus. Eles não ficavam falando: olha a cura deste homem, então venham aqui, venham vocês aqui, porque todo mundo vai ser curado. Não. Eles aproveitaram esta oportunidade para pregar a palavra de Deus. Eles aproveitaram o milagre feito pelo Senhor para testemunhar do Evangelho, não daquilo que foi feito ali, mas de quem fez. Você não vai ficar falando: olha o que foi feito. Você vai falar: olha quem fez, olha quem ele é, eu vou te apresentar, eu vou te dizer quem é. Então eles não enfatizavam as questões secundárias, eles enfatizavam na raiz, na questão: quem é, quem fez, quem é esta pessoa. E é esta pessoa que eu vou apresentar para vocês. A pregação cristã, ela então enfatiza em Cristo. Terceira característica é que a mensagem verdadeiramente cristã, ela expõe o motivo da condenação e a necessidade de arrependimento. Esta é a mensagem. Ela expõe o motivo da condenação e a necessidade de arrependimento. Como eu já havia falado para os irmãos, essa semana eu recebi um panfleto evangelístico, chamado de panfleto evangelístico. Mas se algo não tinha ali, era sobre condenação e necessidade de arrependimento. Tinha apenas a necessidade de uma mudança moral no coração. Tinha apenas uma questão voltada para você, dizendo que Jesus vai te salvar de você mesmo, que vai te salvar do teu orgulho, do teu egoísmo, né? Que você vai ser feliz se você estiver em Cristo. Mas quase que dá a entender o texto ali de você continuar fazendo as mesmas coisas, mas se você está em Cristo, aí sim você vai ser feliz e contente. É apenas uma mudança de moral.
E não diz respeito a que você necessita de arrependimento, de que você sem Cristo está condenado. Vejam comigo o versículo 14, por exemplo. O versículo 14 diz assim: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Ele aponta o pecador, ele fala: vós negastes o santo e o justo. Ele fala: vocês são culpados, vocês negaram o Messias, vocês pediram que concedessem a vocês um homicida, Barrabás. Solta Barrabás. O que nós fazemos com esse Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. E o que faz com Barrabás? Solta Barrabás. Muita gente fala que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então ele aponta o pecador, ele fala: vocês negaram, vós. Então a mensagem cristã, ela aponta o pecador, ela mostra: você é pecador. Ela aponta o pecado, ela fala: vocês negastes o santo, pedistes um homicida, matastes o autor da vida. O versículo 15, ele fala: dessa arte matastes o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. A culpa é de vocês. O fato de Cristo ter morrido é porque vocês mataram. Então ele mostra o pecado. Olha, vocês são pecadores e este é o pecado. A culpa é de vocês. Essa é a mensagem cristã. E ela também chama ao arrependimento. Versículo 26 fala: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Ela chama ao arrependimento, aponta o pecado, aponta o pecador, aponta o pecado e chama ao arrependimento, fala: se apartem da perversidade. Esta é a mensagem cristã. Se a mensagem cristã não fala sobre pecado, não fala sobre arrependimento, esta mensagem está adulterada, está diluída, está mascarada. Você está passando ali uma maquiagem para ela parecer mais agradável, mais bonitinha. Você está ali colocando um glacezinho nela, você está ali colocando um açúcarzinho nela para ela ficar mais doce, para ela não ofender as pessoas. Não vamos falar sobre pecado, porque senão ela vai afastar as pessoas. Não vamos falar sobre o inferno, porque senão as pessoas vão fugir daqui, elas vão ficar com medo. Essa mensagem cristã, ela vai falar sobre condenação e sobre arrependimento. Esta é a mensagem cristã e é isso que Pedro está fazendo ali. A quarta característica é que ela aponta para Cristo. Percebam comigo que a mensagem da palavra de Deus, ela não é sobre você e sobre mim, ela é sobre Cristo. Ela, quando ela fala de nós, ela mostra que nós erramos, que nós somos pecadores, e que Cristo foi aquele que veio para restaurar e para nos conduzir numa vida de piedade. Então a Bíblia nos mostra que o ser humano se corrompeu por causa do pecado, se afastou de Deus, e em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos restaurados. Então a mensagem, a palavra de Deus, ela aponta para Cristo. A palavra não fica falando: você é importante, você é legal, você é amado, você é perfeito. Não. A Bíblia fala que Deus nos ama? Sim, fala. Mas é porque Ele é gracioso, não porque nós somos bons. Deus nos ama porque Ele é misericordioso, não porque nós somos bonitinhos, porque nós o adoramos, porque nós somos pessoas extremamente piedosas e nós sempre o adoramos. Não. Ele nos ama porque Ele é gracioso e misericordioso e Ele decidiu nos salvar por meio de Jesus Cristo. Então a mensagem, ela aponta para Cristo. Quando nós olhamos ali o versículo 13, por exemplo, o texto lá nos diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então aqui o texto nos mostra a fidelidade de Deus
a sua aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando ele fala, ele nos remete lá ao início da história, quando Deus chega a Abraão, chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, sai da tua casa, da tua parentela, que eu vou te enviar para um outro lugar, para uma outra terra, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele dá esta promessa a ele de que ele seria uma grande nação, uma nação numerosa, como as estrelas do céu, como a areia do mar e tal. Então esta promessa ele dá a Abraão, e essa promessa vai sendo cumprida em Isaac, em Jacó, e depois em Israel como um todo. Então essa promessa ela vai sendo cumprida. Deus é fiel às suas promessas. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele fala, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. O Senhor foi glorificado por Deus Pai. Ele foi fiel às suas promessas desde Abraão e ela é cumprida em Cristo. A história nos remete a Cristo. Então quando nós olhamos para a Escritura e deixamos de olhar para Cristo, deixamos de nos remeter a Cristo, esta não é uma mensagem cristã e evangélica, lógico. Se a mensagem não aponta para Cristo, ela não é uma mensagem cristã. Se nós não enxergamos a Cristo como o Redentor, ela não é uma mensagem cristã. Ela pode ser uma mensagem de autoajuda, ela pode ser uma mensagem humorística, ela pode ser um stand-up, ela pode ser ali uma dinâmica de grupo, mas ela não é uma mensagem cristã. Você está usando a Bíblia para fazer algo dinâmico, mas não para pregar a Cristo. Então a mensagem cristã, ela aponta para Cristo, ela aponta para a fidelidade dele desde o início dos tempos. Ela aponta para o plano perfeito de Deus, para o plano eterno de Deus em providenciar um Redentor. O versículo 14, lá, como nós já lemos, ele também nos fala, em vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedestes um homicida. Ele foi negado, ele foi, este Jesus foi traído, ele foi renegado por causa de um Barrabás. O versículo 15 nos fala que ele ressuscitou, fala, vocês mataram, mas ele é o dono da vida, ele é o autor da vida, e como vocês vão tentar matar o autor da vida? Este autor da vida, ele ressuscitou, porque ele é o dono da vida. Aquele que morreu ressuscitou, porque a morte não pode detê-lo, porque a morte não pode deter a Cristo. Jesus ressuscitou. Vocês negaram Jesus, vocês traíram Jesus, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou porque ele é o autor da vida. Perceba que Pedro não fica dando lero-lero de olha só, olha quem eu curei aqui, vamos fazer propaganda, vamos fazer um marketing. Ele aponta para Cristo. Ele começa a falar de Jesus. Nós poderíamos falar de várias situações, de várias bênçãos que Deus nos deu aqui, e é para a glória dele. Mas esta não é a ênfase. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai falar daquele arrebatamento que ele teve, ele fala, olha, isso aconteceu há 14 anos. E ele faz apenas uma citação para falar àqueles que queriam ter a autoridade apostólica e tirar a autoridade dele. Ele fala, olha, aconteceu algo comigo que é para provar a autoridade apostólica que eu tenho, mas não para me vangloriar. Então, são questões secundárias. O que nós temos que fazer é apontar para Cristo. Essa semana ainda encontrei com uma familiar minha, que estava com um bebê internado. Há um tempo atrás os médicos falaram, olha, esse bebê, se ele não morrer, ele vai ficar vegetando durante a vida toda dele, no oxigênio e tal, não vai ter o que fazer com ele. E eu fui visitá-lo e tal, e oramos com ele lá. E ela falou, olha, foi a primeira vez que o neném mexeu. Ele não tinha mexido em nenhum momento antes. Falou, puxa, graças a Deus. E esse bebê, ele foi curado. Esse bebê, eu encontrei com ele hoje, numa festinha de aniversário, ele está todo espertinho, interagindo. E
Só que não fui eu quem curei. Eu fui lá e apenas fiz uma oração em nome de Jesus. A gente não precisa fazer marketing em cima disso. Porque as pessoas já têm essa ideia. A pessoa já veio para mim e falou: não, olha só, porque você fez isso. Eu falo: não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só orei por ele. Eu não tenho poder algum. Eu não sou nada. Eu orei por ele. Deus poderia não ter curado também. Então quer dizer que se ele não tivesse curado, eu seria algo diferente? E só porque esse bebê foi curado, eu sou diferente? Não. Eu continuo sendo a mesma pessoa. A gente não precisa fazer marketing. Vamos colocar na televisão, vamos fazer uns panfletos e se distribuindo no bairro, aí, colocar a foto da mãe e do bebê ali. Não, gente. Isso é para a glória de Deus. É Deus quem fez, não fui eu. Não é poder meu. Não é autoridade minha, é autoridade do Senhor. Então a gente tem que apontar para Cristo e conversar com essas pessoas e falar de Jesus para elas. Elas precisam de Jesus. Elas precisam mais do que uma cura física, elas precisam de uma cura espiritual. Porque também há momentos que você ora por uma pessoa e nada acontece. Porque tudo isso é plano de Deus, é poder de Deus. E eu poderia citar dezenas de pessoas, de repente, que eu orei e falaram: não aconteceu nada. E algumas, graças a Deus, providência de emprego, alguma coisa assim. Mas outras tantas não aconteceu. Porque é providência de Deus, é soberania de Deus. E o que nós temos que fazer é olhar para Cristo. E não ficarmos fazendo campanha, marketing. Não, nós vamos olhar para Cristo. A quinta característica é que isso teria que ser o básico, mas infelizmente não se acompanha isso, é que a mensagem verdadeiramente cristã, ela prega a palavra de Deus. Puxa, mas isso parece ser tão óbvio. Pois é, irmãos. Só que hoje em dia a gente começa a assistir algum culto, a gente vê algum vídeo na internet e se fala: mas isso é uma pregação? O cidadão lê um versículo, dele começa a contar uma história, dele conta uma piada, aí ele começa a conversar com o povo, aí ele dá um testemunho não sei do que e termina o culto. Você fala: eu sei que ele ia falar do texto, ele não falou nada. Então a pregação, a mensagem cristã prega a palavra de Deus. Versículos 16 ao 25. O apóstolo Pedro falando aqui, ele fala: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Então perceba que ele continua apontando para Jesus. Ele fala: foi a fé dele que fortaleceu na presença de Jesus, foi a fé em Cristo, foi a fé por meio de Jesus. Fomos nós, foi fé, foi Cristo quem fez isso por meio da fé. E ele fala no versículo 17 e 18, ele fala assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então aqui ele fala: olha, o que aconteceu aqui? O que vocês fizeram antes de negar a Cristo, fizeram por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus. Mas o que aconteceu aqui foi para cumprir o que os profetas falaram. Então ele não se olha. Aqui o que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. O que está acontecendo, os profetas já falaram lá atrás. Não é ao acaso, não é coincidência. Foi algo que já foi predito pelos profetas desde a antiguidade. O versículo 19 vai mostrar ali, então, ele fala assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, esta pregação ela requer conversão. Fala: se arrependam, arrependam-se e convertam-se. Arrependam-se dos seus pecados, reconheçam que vocês são pecadores. A mensagem cristã prega a palavra de Deus, fala: ela é promessa que vinha dos profetas. Vocês
Não conheciam, mas agora vocês conhecem. E como vocês conhecem, vocês são chamados ao arrependimento, à conversão. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Você não ouve mais esta palavra no vocabulário, muitas vezes, de um crente. A palavra arrependei-vos e convertam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Voltem-se para Jesus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que eles sejam tirados de vós, porque é por meio do sangue de Cristo que você e eu fomos salvos. Não há outra forma. Não há obra que você possa fazer para que os seus pecados sejam cancelados. É apenas por meio do sangue de Cristo, por meio de arrependimento de pecado e da sua conversão. Versículos 20 e 21 diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então ela anuncia os últimos tempos também. Ela fala, olha, este que veio, ele um dia vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Então você vai remeter ao que Cristo virá. Você fala, olha, você é pecador, você necessita de arrependimento, você necessita de conversão. Um dia o Senhor vai voltar para restaurar todas as coisas. E você então precisa deste arrependimento, porque Cristo um dia vai voltar. Porque um dia Cristo virá. Um dia Cristo virá para o julgamento, assim como disseram os santos profetas. Ele está falando, ele se refere às Escrituras sempre. Os profetas falaram isso. Isso que está sendo falado aqui foi cumprimento do que os profetas falaram lá. Perceba, ele está pregando a palavra de Deus. Ele está pregando coisas da cabecinha dele. Ele está falando, conheci uma historinha legal aqui. Vi um truquezinho legal, lá vou fazer aqui. Um truquezinho de circo aqui para o pessoal ficar se divertindo. Tem uma piadinha nova aqui. Ele fala, está se cumprindo aquilo que os profetas falaram. Versículos 22 e 23 fala: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Aqui se refere a Jesus como profeta, ao seu ofício de profeta. Nós sabemos que Jesus tinha 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então aqui ele se remete ao ofício de profeta do Senhor Jesus, fala que eles deveriam ouvir a este profeta Jesus, que veio trazer a mensagem de Deus e mostrar que ele era o Messias, o Salvador, e portanto ele foi suscitado por Deus para vir pregar esta palavra. E fala que aquele que não ouvir, aqui então fazendo uma citação de Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18 ao 19, ele fala que aquele que não ouvir será exterminado. Então usando esta citação do Antigo Testamento como que apontando para Cristo e falando, aquele que não ouvir a Cristo será condenado. A mensagem é essa, a mensagem contém ameaça, sim. Mas se falar ameaça, você está fazendo chantagem emocional com as pessoas. Não, eu estou pregando o que a palavra mostra. A palavra mostra que é uma restauração por meio da fé, que o Senhor ele é fiel em sua palavra e ele faz aquilo que ele fala. A Bíblia fala que há necessidade de arrependimento de pecados e fé em Cristo, conversão. A Bíblia anuncia os últimos tempos, ela fala destas ameaças e fala, aquele que não crer vai ser condenado. Quem não crer vai ser condenado, o texto nos fala aqui. E o dos versículos 24 ao 26, ele fala, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então ele fala, todos eles, desde Samuel, apontam para Cristo. Eles estão apontando para Cristo, eles estão mostrando que um dia viria o Messias, eles estão falando que um dia ele viria restaurar todas as coisas, que há os últimos tempos. Então a mensagem desde o Antigo Testamento ela vem apontando para Cristo. Não é só o Novo Testamento que fala de Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Messias. Versículo 25 fala, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão,
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então ele começa a anunciar as promessas de Deus aqui. Fala, vocês são filhos dos profetas e vocês têm essa bênção de Abraão. E fala, em Abraão essas famílias serão abençoadas. Aqueles que forem fiéis ao Senhor, aqueles que viverem nesta aliança que Deus faz de abençoar todos os povos através de Abraão, daqueles que vão ser filhos espirituais de Abraão, serão abençoados. Há esta promessa àqueles que vivem para o Senhor, que vivem o Evangelho. E o versículo 23 então vai falar, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Então, primeiramente a vós outros, quem? Para os judeus. Jesus ressuscitou, Jesus foi ressuscitado e ele foi enviado aos judeus antes. Olha, este é o Messias, creia no Messias, arrependam-se dos seus pecados, compreendam que ele morreu, que o sangue dele verteu na cruz para salvação. Ele veio primeiro a vocês e depois aos gentios, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Jesus foi enviado com esta promessa. Ele morreu e ressuscitou. Ele salvou um povo. E Ele quer de nós a fidelidade na pregação da palavra, a fidelidade no evangelismo, para que a gente evangelize de verdade, não para que levemos um evangelho maquiado. Eu vou levar um evangelho diferente aqui para essa pessoa não ficar tão ofendida, então eu vou omitir algumas coisas. Nós precisamos pregar um evangelho. As pessoas precisam crer no evangelho, não em algum evangelho adaptado que nós vamos criar. A mensagem verdadeiramente cristã e evangélica, ela prega a palavra de Deus. Nós somos chamados para pregarmos a palavra de Deus, para sermos fiéis a esta palavra, para não ficarmos apontando para nós mesmos, mas apontarmos para Cristo, para não enfatizarmos em questões secundárias, mas olharmos para o Senhor, para não tomarmos o mérito para nós mesmos, mas o mérito é de Cristo. Esta é a mensagem. Qualquer outra coisa é marketing, é diversão, é entretenimento. Nós estamos aqui para pregarmos a palavra. E a igreja só sobrevive através da pregação da palavra. A igreja pode estar cheia, lotada de pessoas, mas se não se prega a palavra, é uma igreja morta. É uma igreja miserável. Nós precisamos compreender e pregar a palavra, e evangelizarmos através da palavra de Deus, e anunciarmos as promessas de Deus, e anunciarmos a justiça de Deus, a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê um coração fiel a Ele, para pregarmos com toda a paixão e com todo o coração a sua santa palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor faça com que permaneçamos fiéis à Tua santa palavra, em tempos de apostasia, em tempos de maquiagem da palavra, de engano. Que o Senhor nos conceda, Pai, fidelidade, não porque nós somos bons e fiéis por nós mesmos, mas porque o Senhor tem nos dado perseverança. O Senhor tem nos dado a alegria de aprendermos a Tua santa palavra e que possamos honrar ao Senhor através dela. Que isso não seja motivo de vanglória para nós, Pai, porque não temos mérito algum nisso. Conduz-nos, Pai, que o nosso coração esteja sedento, Pai, de aprender mais, de aplicar mais a Tua palavra, de honrar ao Senhor, ó Deus, de anunciarmos o Senhor como o Senhor é, de não tentarmos editar a Tua palavra e tentarmos mostrar um Deus diferente daquilo que a Escritura tem nos mostrado. Ó Pai, obrigado pela Tua fidelidade. O Senhor é fiel às Suas promessas. O Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Conduz-nos na Tua presença a cada dia, para a glória do Teu nome.